Como pode, sobre um governo de esquerda como o de Lula, os lucros das empresas no Brasil atingirem o maior nível do século? Parece um paradoxo, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em um artigo que investiga exatamente isso. Para a gente entender essa história, vamos seguir um caminho. Primeiro, vamos ver qual é a alegação principal do artigo. Depois, vamos entender a teoria econômica que ele usa para definir lucro. Na sequência, vamos olhar a linha do tempo dessa lucratividade, identificar quem ganha e quem perde nesse cenário e, por fim, dar uma espiada no que o futuro pode nos reservar, segundo essa análise. Beleza, vamos direto ao ponto. Para já colocar as cartas na mesa, o artigo começa com uma citação bem forte do próprio presidente. Essa frase é do presidente Lula, ele mesmo dizendo que o sistema financeiro nunca lucrou tanto quanto no governo dele. A fonte usa essa declaração como ponto de partida perfeito para construir todo o seu argumento. E aqui vem o pulo do gato, a afirmação central do artigo, a de que o terceiro governo Lula presenciou a maior taxa de lucro para os donos de empresas em todo o século XXI. Isso mesmo, a maior em mais de 20 anos. Tá, mas aí a gente se pergunta, como eles chegam nessa conclusão? Que tipo de conta é essa? Para entender, a gente precisa primeiro conhecer as ferramentas teóricas que o artigo usa para fazer essa medição. Então, a análise toda é construída em cima de 3 conceitos que vêm de uma perspectiva econômica marxista. É uma forma bem particular de enxergar o que é o lucro e de onde ele vem. O primeiro conceito é o de mais-valia. A fonte define isso como o valor que um funcionário produz além daquilo que ele recebe como salário. É como se fosse um trabalho não pago que é apropriado pelo dono da empresa e se transforma em lucro. A partir daí, a gente tem a taxa de mais-valia. Basicamente, é uma conta que mede a proporção entre esse trabalho não pago e o trabalho que foi pago. Para a fonte, esse número é a medida exata do grau de exploração de um trabalhador. E, por fim, a taxa de lucro. Ela pega essa mais-valia e compara com todo o investimento que o capitalista fez. Salários, máquinas, matéria-prima, tudo. Segundo o artigo, o objetivo final de qualquer negócio é fazer essa taxa ser a maior possível. Esse slide aqui ajuda a gente a visualizar bem a ideia. Pensa no dia de trabalho. Ele gera uma certa quantidade de valor. Uma parte desse valor volta para o trabalhador como salário, é a parcela paga. O resto, que é a parcela não paga, vira mais-valia, ou seja, o lucro do patrão. Agora que a gente já entendeu a teoria, vamos ver como a fonte usa isso para analisar os dados. O artigo mapeia a taxa de lucro no Brasil em 3 períodos bem diferentes ao longo do século XXI. A fonte divide a história recente em 3 atos. Primeiro, um grande boom nos primeiros governos Lula. Depois, uma queda bem acentuada na era Dilma. E, por fim, uma fase de recuperação que culmina nesse novo recorde de agora. Durante os 2 primeiros governos Lula, a fonte mostra uma recuperação bem forte. Dá para ver no gráfico que a taxa de lucro sobe bastante a partir de 2003, atinge um pico ali em 2007 e, mesmo depois da crise global, se recupera rápido em 2010. Mas aí, o cenário muda da água para o vinho. Durante o governo Dilma, o gráfico mostra uma queda brusca. A taxa de lucro despenca e chega, em 2015, no seu ponto mais baixo de todo o período que o artigo analisa. E este gráfico aqui mostra a terceira fase. É uma recuperação contínua, que começa no governo Temer, passa pelo governo Bolsonaro e, como a gente pode ver, culmina em 2023, com a taxa de lucro batendo um novo recorde para o século. Ok, os lucros atingiram um recorde. A partir daí, o artigo levanta uma questão fundamental. Se os lucros foram tão altos, quem exatamente se beneficiou? E, na visão da fonte, quem foi que pagou essa conta? A fonte apresenta isso como um jogo de soma zero. De um lado da moeda estariam os setores beneficiados, como o agronegócio e o capital financeiro. Do outro lado, o artigo aponta para os trabalhadores assalariados desses mesmos setores, como sendo a fonte direta desses lucros recordes. Para terminar, a análise olha para o futuro e lança a pergunta: essa tendência de lucratividade recorde, ela pode se sustentar? Segundo a fonte, o futuro dessa alta nos lucros está ameaçado tanto por pressões internas, como as políticas do governo, quanto por pressões externas, como a instabilidade da economia global. E essa é a grande pergunta que o artigo deixa no ar. Essa trajetória de lucros recordes, ela é sustentável? Ou será que a gente está vendo o pico de uma montanha-russa, prestes a descer de novo? E é assim que a fonte encerra. A conclusão não é uma previsão, mas um posicionamento. O artigo enquadra toda essa situação como uma luta de classes e termina com um chamado à ação para que os trabalhadores se organizem.
É, sem dúvida, uma análise bem contundente para explicar o paradoxo do lucro no Brasil de hoje.